pessoal, eu sou a Juliana Souza e hoje a gente está aqui mais uma vez para falar do quê? Sim, sobre artes visuais. Mas antes da gente começar o vídeo, eu vou te pedir um favor. Deixa seu gostei, dá o like, porque ó, afinal de contas não custa nada, mas me ajuda muito. Beleza? Hoje o vídeo já começa com um desafio, que é o quê? Vou apresentar aqui, vou colocar na tela 3 imagens e gostaria que você me respondesse qual é a semelhança entre elas, ok? Então, bora lá! E aí, acertou? Ah, foi fácil, vai! Essa daqui, o que elas têm em comum é a técnica. Que técnica, Juliana? Stencil. Stencil? O que é stencil, Juliana? Vamos lá. O stencil é um molde. Então a pessoa elege um desenho, uma frase, uma letra, enfim, alguma ilustração. Ela faz esse desenho, né, em alguma superfície, como um papel ou um acetato. Ela vai fazer um recorte e aí sim, com esse molde, ela pode imprimir esse desenho em inúmeras superfícies. É isso que é o stencil, é essa técnica de ter um molde, de executar um molde para que você consiga reproduzir as imagens a partir de uma matriz. Aí quando a gente fala em stencil, tem muita gente que vai falar assim, ah, mas eu já ouvi falar em stencil art, é a mesma coisa? Calma, vamos lá. Quando a gente fala em stencil, é a técnica, que é fazer, né, confeccionar esse molde. Até aí, ok. O que difere a técnica stencil da stencil art é justamente porque a stencil art ela é uma manifestação artística. Ela está dentro da questão do grafite, né, dentro do movimento artístico do grafite. Então, alguns grafiteiros, alguns artistas, né, eles usam da técnica do stencil para reproduzir aí a sua arte nesses espaços urbanos. Por isso que se chama de stencil art. É a arte do grafite, mas que tem a partir de um molde eles executam o trabalho. Quando a gente começa a falar em stencil art, um dos pioneiros aqui no Brasil foi o artista Alex Valauri, que no ano de 1978, né, em São Paulo, começou a grafitar nos muros uma bota de cano alto. E aí começou a rolar aquele burburinho, mas afinal de contas, por que essa bota está sendo grafitada? Enfim, né, o público começa a ter interesse, por que essa imagem começa a se repetir na cidade. E aí é interessante falar porque uma das entrevistas do artista, ele fala que a intenção dele era enfeitar a cidade, né? Que era transformar o espaço urbano com uma arte que fosse viva, que fosse popular e principalmente que as pessoas participassem. Então é uma característica do grafite, a gente não pode esquecer essa questão de estar num espaço aberto, público, com acesso livre a todas as pessoas, né? A quem tiver interesse. O espaço ele está, a obra está colocada ali, está exposta para que quem tiver interesse possa ir até ela e interagir. Outra artista que eu trago aqui para vocês também é a Beth Nóbrega, de São Paulo, e eu tô mostrando aí o trabalho dela por uma questão que ela é super minimalista, a gente consegue perceber aí todos os traços, é tudo muito nítido, dá para perceber a execução da técnica e como é de uma delicadeza fantástica. Por isso que eu trouxe, para que a gente consiga ver que existe ali a técnica, né? Existe a arte, porque ela tem essa questão, tem a imagem, mas tem a frase e aí comunica algo. Isso é interessante, por isso que é stencil art. Outro artista que não poderia, claro, faltar aqui, também é um artista de São Paulo, que é o Alexandre Orio.
Esse processo dele, por que eu estou mostrando aqui e seria muito interessante que você também o conhecesse? É do trabalho de 2001, o Metabiótica. O que ele fez? Ele pensou em alguns lugares, confeccionou o stencil, foi lá e grafitou. Ele depois, num outro momento, ele já sabia, assim, o estudo dele, ele já sabia quais os desenhos que ele poderia executar ali, que teria uma maior interação, digamos assim, com o público local. E depois dessa execução, ele foi com uma câmera fotográfica, né? E ficou aguardando o melhor momento para registrar essa interação. Então percebam, não é só ir lá e fazer. Existe uma pesquisa, existe uma construção e existe uma intenção. E claro, falando de stencil art, outro artista que não poderia faltar, digamos assim, nessa nossa lista é o Banksy, né? Esse artista que a gente não sabe a identidade dele, é uma incógnita, e ele prefere aí, tem a preferência por se manter anônimo. Então é isso, a gente não sabe bem quem ele é. Mas o fato é que a obra Girl White Balloon, de 2002, lá em Londres, talvez seja uma das obras mais famosas dele. Tanto é que esse muro onde foi pintado, ele foi retirado e vendido, só para a gente ter uma noção da supervalorização da obra desse artista. E por conta desse interesse, é claro que ele não iria ficar fora de leilões, né? E em 5 de outubro de 2018, uma cópia genuína dessa obra aí da Girl White Balloon foi vendida por mais ou menos aí quase 5 milhões de reais em Londres. Só que o que aconteceu? Quando ela foi vendida, essa obra se autodestruiu. Pois bem, talvez algumas pessoas falam, nossa, que horror, eu não acredito, o que ele fez? Gente, calma. Às vezes é interessante a gente pensar qual é a ideia, o que quer dizer aquilo tudo que está sendo feito. Vamos pensar, se essa obra ela está indo para um leilão, que é algo mais restrito à população, mais, digamos assim, mais elitizado, é um processo mais elitizado, né, que poucos têm acesso e tudo mais. E se o artista, ele é um grafiteiro, e o grafite, aqui cabe lembrar que esse movimento, o grafite, ele surge na década de 70, né, em Nova York, nos Estados Unidos. Para quê? Para dar uma voz às pessoas que se sentiam, enfim, oprimidas, tanto pelo sistema, quanto, enfim, por todas aquelas injustiças sociais. E essas pessoas, elas se uniram e tomaram as ruas para manifestar os seus anseios através dessa linguagem artística, para que as pessoas conhecessem, para que todos tivessem acesso e para, de certo modo, incomodar mesmo, fazer com que as pessoas pensem e reflitam. Vamos lá, se a intenção do grafite é essa, e esse artista, ele é um grafiteiro, eu acho que aqui ele conseguiu mais uma vez expressar o que é ser um artista, que é justamente refletir, questionar, por que a arte, ela às vezes fica restrita a poucas pessoas, sendo que ela poderia ser mais democrática, ela poderia circular mais pessoas tendo acesso, mais pessoas participando, mais pessoas conhecendo. Bom, agora chegou o nosso momento do faça você mesmo, tá? Agora a gente vai no passo a passo para a confecção de um stencil. Bom, a primeira coisa que você vai precisar aí é separar os materiais. Então, para realizar o stencil, eu indico que você pegue alguma folha, algum papel que seja um pouquinho mais resistente. Então, por exemplo, folha canson, se você tiver uma papel paraná, mas não aquele tão grosso, um pouquinho mais, com a gramatura um pouco menor, também ajuda. Se você tiver um acetato, ou então até mesmo um raio-x, sabe? Que às vezes a gente pode ter feito algum exame, enfim, e ter o raio-x, ele pode servir agora.
Também eu vou utilizar estilete. Bom, uma mensagem aqui que fique bem clara, que é muito importante. Você menor de idade, esteja perto aí, esteja com algum responsável, porque se porventura acontecer algum acidente, pelo menos alguém aí tá para te ajudar, ok? Aí a gente vai precisar de um rolinho e de tinta ou spray, caso você prefira, tá ok? Bora lá? Então, o primeiro momento é a realização do desenho. Uma vez com o desenho feito, a gente vai passar para o recorte. No recorte, você precisa ver a linha do desenho e eleger se você quer começar recortando da linha para fora ou da linha para dentro. Nesse momento é importante a gente fazer alguns elos. Então você coloca, recorta de um ponto ao outro, dá um espaçamento sem recortar e aí retoma o recorte. Depois, já com o molde feito, aí a gente já parte para a terceira fase, que é a impressão na superfície que você escolher. Esse aqui é o meu resultado. Por hoje é só, a gente fica por aqui, até uma próxima, tchau!